A internet está sendo manipulada e nós, os criadores de conteúdo, somos o elo mais fraco dessa corrente. O Alexandre de Moraes resolveu, não é cancelar não, é banir o monarca da internet brasileira. E aí eu recebi um e-mail do YouTube falando que seu canal vai ser excluído daqui 7 dias. Nossa. E eu não podia mais postar vídeo no meu canal. Você Nem pra explicar pra nem galera. pra explicar o que tá acontecendo. Eu perdi a monetização porque o conteúdo foi considerado repetitivo. Então tem ordem judicial aí pra tudo quanto é rede, tirar tudo quanto é perfil do monarca do ar. Pessoal, passando aqui pra avisar que mais uma vez derrubaram meu Instagram sem nenhum tipo de notificação, não sei o porquê, não tenho acesso aos autos. E impressionante. Eu me lembro muito bem quando a internet começou a bombar lá na década de 90 e naquela época o que a gente tinha de mais interessante na ascensão da internet era o fato de você ter um ambiente de informação livre em que qualquer pessoa podia consultar qualquer tipo de informação de forma rápida e eficiente e o principal, de diversas fontes. Você não dependia mais de confiar em uma única instituição, um único canal de TV, em um único veículo de comunicação. Você poderia finalmente consultar as informações e chegar em uma conclusão rápida de acordo com a sua própria pesquisa. E era isso que configurava o que hoje a gente chama de Web 1. Que foi a primeira onda aí da internet, né? A Web 1 era essencialmente uma internet de leitura, em que os sites eram estáticos e eles eram criados por poucas pessoas, apesar de todo mundo ter o direito e ter a possibilidade de criar um site, pouca gente fazia isso, então poucas pessoas ou empresas criavam esses sites e a maioria do público da internet simplesmente consultava as informações que estavam expostas nesses sites. E também a informação era praticamente unidirecional. Os usuários podiam consumir o conteúdo, mas eles não podiam interagir ou contribuir diretamente com aquele conteúdo de determinado site. Só que a internet foi crescendo e foi ficando, inclusive, cada vez mais livre, porque nos anos 2000 essa liberdade alcançou novos patamares, contribuindo para a chegada aí da Web 2.0, que seria praticamente a internet que a gente conhece hoje. Uma internet não só mais de leitura, como também de escrita, com a ênfase na participação dos usuários. A gente saiu de uma verticalização onde as pessoas acessavam diversos sites diferentes para uma internet um pouco mais concentrada, onde elas acessavam menos sites, porém dessa vez os sites já não eram mais estáticos, eles eram agora plataformas. Plataformas essas que forneciam um ambiente adequado para que essas pessoas contribuíssem com o conteúdo da internet. E o fato de elas poderem contribuir criou aí um novo mercado, um mercado gigantesco de criação de conteúdo, em que os usuários são as pessoas responsáveis por fazer o trabalho de valorização daquelas plataformas. E por fazerem isso, os usuários são recompensados, ou seja, agora qualquer um poderia expressar os seus próprios pensamentos e criar o seu próprio conteúdo e com isso construir a sua própria base de audiência, significando o quê? Dinheiro no bolso, negócios sendo feitos. E isso foi criando uma disrupção no mercado, porque agora essa liberdade que as pessoas tinham de compartilhar informação, e todo mundo estava envolvido nisso, fez com que aos poucos a informação se tornasse uma coisa extremamente descentralizada. E o que aconteceu foi que o público em geral, as pessoas passassem a prestar menos atenção à TV e aos jornais tradicionais e cada vez mais valorizar as informações que elas recebiam da internet. E aí, meu amigo, isso começou a incomodar os poderosos. Porque veja bem, até então, algumas décadas atrás, quem tinha muito poder facilmente poderia controlar a narrativa que o mundo inteiro recebia como verdade. Veja bem, pensa bem, se você é uma pessoa ou um grupo ou uma organização muito poderosa e você precisa controlar uma narrativa para que os seus objetivos e a sua agenda continuem seguindo como planejado, você precisa que a população acredite em uma única verdade? O que é mais fácil de fazer? Você pressionar 5, talvez 6 canais de televisão e 2 jornais impressos? Ou dezenas de milhares de perfis em redes sociais? É claro que é muito mais difícil calar, é muito mais difícil controlar o discurso de pessoas comuns, simplesmente fazendo suas pesquisas e compartilhando o que elas pensam ou compartilhando o que elas descobrem para o mundo. Porque até então, quando eram apenas essas pessoas compartilhando sem muita relevância, tava tudo bem. Só que quando o resto do mundo para prestar atenção de verdade nessas pessoas e elas começam a se tornar indivíduos poderosos, indivíduos que têm voz na internet, tudo muda, porque quando o mundo se volta para prestar atenção de forma descentralizada nas informações, isso significa que quem se beneficia da centralização
perde poder. Ou seja, se você está perdendo poder e você é muito poderoso ainda, o trabalho que você tem que fazer é centralizar as coisas de novo. E sabe como que você vai fazer isso? Cortando o mal pela raiz. E eu já vou te explicar como você faz isso, mas antes você tem que entender o seguinte. Com o passar do tempo, nós fomos digitalizando a nossa vida. Eu diria que hoje o que acontece na nossa vida digital, nas nossas contas na internet, nos nossos perfis, é tão importante para nós quanto a nossa vida física, real. Então hoje nós podemos dizer que somos completamente dependentes da internet para nos mantermos ativos em sociedade. E é por isso que o fluxo do dinheiro hoje no mundo, ele passa sempre pela internet. E por onde passa o dinheiro também passa o controle. É exatamente esse fato que está tornando a internet, um lugar teoricamente descentralizado e livre, um ambiente cada vez mais fácil de se controlar, de controlar os discursos e as narrativas. Porque se todo mundo que está na internet está ali por um incentivo, se todo mundo tem um motivo financeiro para estar na internet, significa que todo mundo também tem o mesmo incentivo financeiro para jogar de acordo com as regras que garantem que você se mantenha no jogo da internet. E essas regras estão mudando o tempo inteiro. É por isso que os poderosos, eles não precisam mais pressionar diretamente os indivíduos que estão criando o conteúdo. Porque basta impor as sanções às poucas plataformas que são utilizadas para que elas controlem o discurso lá dentro. Você não tem mais hoje em dia milhares de sites sendo muito acessados. O que você tem são poucas, 4 ou 5 plataformas concentrando o tráfego da internet inteira, e o que está descentralizado de fato é a criação de conteúdo dentro delas. Então o que esses caras precisam fazer é ir nessas 4 ou 5 plataformas e fazer com que elas modifiquem as regras delas. Veja bem, o jogo que essas plataformas estão jogando é capturar o máximo de tempo possível do maior número possível de pessoas prestando a atenção dentro dessas plataformas, para que elas possam então vender essa atenção dessas pessoas para outras empresas que estão dispostas a pagar por isso. Só que essa transação de atenção ela só acontece com um player-chave nesse jogo, que somos nós, os criadores de conteúdo. Somos nós quem atraímos, retemos e extraímos a atenção do público para a plataforma poder vender. Então, dentro desse jogo das plataformas, das mídias sociais, existem 4 grupos diferentes atuando na economia, na forma como o fluxo do dinheiro passa pela internet. Cada um desses 4 tem interesses e papéis diferentes. Nós temos o público, que está ali consumindo conteúdo, temos as plataformas, as empresas e os criadores de conteúdo. Você já ouviu falar naquela frase, se você não está pagando nada, então você é o produto? Pois é, o público aqui é o produto. E essas empresas de mídia, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, elas não valem bilhões pela qualidade do serviço delas. Elas valem bilhões porque você está lá consumindo o conteúdo, prestando atenção no que está acontecendo dentro das plataformas. Porque se de repente todo mundo, por exemplo, decidisse parar de usar o Instagram para usar uma outra plataforma concorrente, então subitamente o Instagram não valeria mais nada. O público é o centro de todo o mercado, porque é dele que nasce o recurso natural que está sendo extraído e vendido e transacionado lá dentro. A atenção. Essa é a moeda que é o centro do mercado. E os comerciantes transacionando entre si essa moeda são os outros 3 players do jogo. As plataformas, elas fornecem um ambiente perfeito para a aglomeração do público lá dentro. E também fornecem um ambiente perfeito para que os criadores de conteúdo se beneficiem do trabalho de criar conteúdo lá para dentro. Esses, por sua vez, os criadores de conteúdo, eles geram um conteúdo responsável por reter a atenção dos usuários. E os anunciantes, que são as empresas, eles compram a atenção que as plataformas angariam para vender os seus produtos. Só que todos os players ali nesse jogo têm o mesmo objetivo primário, que é fazer dinheiro. E é aí que está o X da questão. Porque isso significa que quem controla o dinheiro, controla todos os outros players. E sabe quem que tem o controle do dinheiro no mundo? Exatamente, são os governos e as megacorporações. Tá entendendo onde eu quero chegar? Se você não está na internet hoje, você não existe, tá? Simples assim. Para ter uma vida financeira relevante, você tem que estar na internet, não tem outro jeito. E a melhor forma de você, a forma mais simples e fácil de você estar na internet, de você criar negócios e fazer dinheiro pela internet, é você criar conteúdo. Isso significa que o lugar mais importante em que a sua liberdade de expressão mais importa é na internet.
Meu amigo, eu não ligo se você pode falar o que quiser com o seu barbeiro, se num jantar de família você tem liberdade para dizer o que quiser. Porque não é ali que a sua mensagem tem o maior potencial de ser consumida, é na internet. E esse é o X da questão, porque já não é mais necessário um ditador, por exemplo, passar uma lei qualquer num congresso para poder limitar a sua liberdade de expressão. Se um governo ou uma megacorporação pressiona uma plataforma para que determinado discurso seja proibido ou tenha o seu alcance cortado, essa plataforma é obrigada a fazer isso para não sofrer as consequências. É por isso que nós precisamos hoje ficar pisando em ovos na internet para não tocar em certos temas que a gente sabe que é proibido. Porque nós precisamos fazer com que a criação de conteúdo se mantenha financeiramente viável. E aí nós temos o nosso discurso limitado. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Se você não sabe, eu tenho um outro canal de documentários sobre temas diversos e poucas vezes durante a história desse canal eu tive tanta vontade de criar um documentário sobre um tema quanto esse do caso do P. Diddy aí. Acontece que o que eu crio ali, eles não são meros documentários informativos, eu crio praticamente um filme. Eu faço realmente uma investigação minuciosa e vou puxando o fio de temas com uma profundidade que poucos teriam a paciência e a coragem de fazer. É por isso que o meu público tá sedento, me pedindo incansavelmente para que eu faça essa investigação desse caso, e eu quero fazer. Mas sabe por que eu não posso fazer? Porque pelo pouco que eu já investiguei do caso, eu percebi que o vespeiro que eu vou mexer ali vai incomodar muita gente poderosa. Gente com poder suficiente para me varrer do mapa da internet. Esse é um suco que simplesmente não vale a espremida. Veja bem, cada vídeo que eu produzo naquele canal é de altíssima qualidade. Isso significa que eu me desprendo de semanas e quase sempre até meses de pesquisa, entrevistas, roteirização, gravação, trilha sonora, edição, enfim, um trabalho do cão para fazer aqueles documentários. E por que eu faço um trabalho de tamanha qualidade? É simples, porque é viável para mim. Porque financeiramente faz sentido. Eu sei que a minha dedicação naquilo vai ter algum retorno. Quando eu publico um documentário no YouTube, naquele canal, eu sei que o meu canal vai crescer, que a minha mensagem vai ser entregue para centenas de milhares de pessoas, porque o algoritmo faz isso quando o conteúdo é diferenciado. E eu sei que eu vou conseguir manter a minha empresa com um faturamento saudável e relevante. Só que por outro lado, imagine que eu faça um documentário revelando o que as pessoas mais poderosas do mundo não querem que seja revelado. E eu já fiz isso no passado. Sabe o que vai acontecer? Que é que já aconteceu comigo? Eu te conto. Desmonetização do vídeo, 100% de certeza. O que, primariamente, não é um impeditivo, porque eu tenho outras formas de monetizar o conteúdo, então desmonetização é ruim pra mim? Sim. É péssimo, é horrível, porque eu sei que é ali uns 10, 15 mil reais que eu tô deixando de receber, mas isso também não é o fim do mundo, porque eu sei fazer muito mais dinheiro do que isso através de cada vídeo. Só que a coisa já começa aí, eu já tenho 100% de certeza que esse vídeo vai ser desmonetizado. Agora, o agravante começa com outras sanções, que são vídeo com restrição de idade. Só se você tem mais de 18 anos e uma conta logada é que você pode acessar aquele conteúdo. E isso automaticamente já significa o quê? Corte de alcance do conteúdo. E se eu fizesse um vídeo desse, também, 100% de certeza que isso aconteceria. Só que não para por aí. Vídeo derrubado e meses de trabalho jogados no lixo. Eu tenho aí 50% de certeza de probabilidade que isso aí aconteceria com um vídeo desse. Canal levando strike ou sendo derrubado e me levando à falência, eu tenho aí pelo menos uns 10% de probabilidade que, ao meu ver, isso é um risco altíssimo que ocorreria. E você pode até dizer, mas tem muita gente falando sobre isso não tá acontecendo com essas pessoas. Sim, porque as pessoas estão simplesmente comentando o caso, passando notícias sobre o caso. Elas não estão puxando o fio que eu puxaria se eu fizesse um documentário no estilo Abraham, não. Porque o que eu faço não é simplesmente comentar sobre alguma coisa, sobre algum tema. Eu investigo o que ninguém investigou. Eu vou a fundo na coisa e coloco os pingos nos is de uma forma que ninguém tá fazendo. É por isso que eu levo 2 meses, às vezes 3 meses, para publicar um vídeo lá. E a plataforma deixa para mim bem claro que ela não quer que eu faça isso com alguns assuntos. E que, ao meu ver, são os assuntos mais relevantes e importantes do mundo. Então eu tenho que ficar pisando em ovos, eu tenho que ficar modificando o meu discurso para que eu consiga manter o meu trabalho minimamente financeiramente viável.
Aí você vai me dizer, mas e se você criar a sua própria plataforma para publicar esses conteúdos? Bom, para fazer isso, eu teria que mudar completamente a visão da minha empresa. Eu teria que fazer com que a minha empresa fosse uma empresa de streaming, que é o modelo, por exemplo, da Brasil Paralelo, que é super lucrativo e funciona e dá certo para eles. Esse é um modelo de negócios viável, só que ainda é um modelo de negócios. E para fazer isso, eu teria que mudar completamente o rumo da minha empresa, tudo que eu já construí até hoje, o que eu não pretendo fazer. Já que o meu propósito e a missão da minha empresa é mais voltado para a área da educação. Eu quero educar criadores de conteúdo e ensinar as pessoas a como trabalhar pela internet. É isso que eu quero fazer, é isso que eu venho construindo. E além disso, essa não é uma alternativa sustentável na visão macro, porque imagine que todo mundo que quisesse ter liberdade de expressão e quisesse falar qualquer coisa sem filtros na internet, precisasse criar a sua própria plataforma paga. Você sabe o que ia acontecer? No fim, o público teria que ficar pagando a assinatura de, cada pessoa pagando 500 plataformas diferentes. Ou seja, logo não teria mais espaço para ninguém no mercado, porque todo mundo já está com seu cartão de crédito estourado pagando plataforma. Isso vai totalmente contra a ideia da internet, né? Que é a disseminação viral dos conteúdos. Mas por que você não publica no Nostr, na plataforma XYZ e nessa plataforma descentralizada aqui? Bom, primeiro que quase nenhuma plataforma é descentralizada, ou seja, digamos que eu publicasse conteúdo no Rumble, que já foi, por exemplo, banido pelo Xandão do Brasil. Mas digamos que o Rumble fosse uma boa alternativa. Inicialmente não valeria a pena para mim publicar lá um trabalho dessa qualidade, porque isso não me traria retornos tangíveis. Só que digamos que todo mundo veja que tem conteúdos de qualidade sendo publicados no Rumble e todo mundo migre para lá, o que automaticamente faria com que esses retornos para os criadores de conteúdo começassem a acontecer. Ótimo, beleza. Só que o que aconteceria? Imediatamente bastaria os donos do mundo aí mudarem o alvo do YouTube para o Rumble e tudo a mesma coisa acontece. Tá entendendo? Mas e se a plataforma for descentralizada como o Nostr? Sim, essa provavelmente é a alternativa do futuro. Nós vamos ter uma hora ou outra que migrar para essas plataformas descentralizadas se nós quisermos voltar a ter liberdade. Só que acontece que ainda não é uma realidade. Para fazer sentido os criadores de conteúdo investirem em publicações nessas plataformas, nós precisaríamos de uma migração em massa da população, o que parece, ao meu ver, nesse ponto da história, parece uma utopia completa. Talvez isso aconteça no futuro. Mas não adianta a gente tentar forçar isso agora, é um movimento que vai acontecer naturalmente, se ele for acontecer. Então até lá não é viável fazer esse tipo de trabalho, se não faz sentido financeiro pra mim, tá entendendo? Mas cara, você é muquirana, e a respeito da missão, e a verdade a qualquer custo, por que você não faz o trabalho sem ligar pra dinheiro? Meu amigo, eu acho que se você tá se fazendo essa pergunta, você não entendeu ainda do que se trata o meu canal, os meus canais, né? Não tem nenhum Batman justiceiro aqui. Eu não sou o Batman da internet, eu não sou um justiceiro. Eu tô na internet porque isso aqui é um trabalho. Isso aqui é a minha profissão. Eu tô aqui pra me sustentar fazendo um trabalho honesto, e a forma mais louvável que eu encontrei pra tirar esse sustento é te informar, é te educar e é trazer a luz do conhecimento pra você. Mas não, você me desculpa, meu amigo, eu não tô aqui fazendo caridade. Isso aqui não é uma ONG, eu tenho uma empresa com CNPJ, com impostos para pagar, com pessoas que trabalhando para mim para pagar. Eu preciso que isso seja financeiramente viável. E além disso, é impossível também atingir a excelência em qualquer coisa sem que essa coisa seja financeiramente viável, porque sem investimento, se um negócio não dá lucro, ele também não tem incentivo para melhorar. Ou seja, isso é uma utopia comunista socialista de que você deve fazer as coisas só por amor, e se não entra dinheiro, meu amigo, você vai fazer um trabalho medíocre. Então é assim que a internet está hoje em dia. O jogo já é um jogo de cartas marcadas, ele já está dominado. Nós já temos os donos da internet decidindo o que pode e o que não pode ser dito. E o que eu vejo é que nós estamos caminhando para um mundo de duas possibilidades antagônicas. Nós temos um mundo caminhando para o autoritarismo totalitário, que é o controle total da população, e nós temos também uma outra via que está crescendo muito, que é a descentralização. As pessoas mais despertas, inteligentes e com sede de liberdade na internet estão se envolvendo cada vez mais com protocolos descentralizados, com tecnologia
E existe aí uma possibilidade real de isso fazer uma disrupção no mundo, só que para isso a humanidade vai ter que escolher. Ou nós seremos todos escravos em breve, ou seremos finalmente livres. E quando eu digo livres, é livres de verdade. Não é com um governinho de direita que vai fazer a política XYZ e vai te dar um pouquinho de fôlego para você ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de liberdade financeira. Não é disso que eu tô falando, não. É liberdade. É nos livrarmos das amarras do câncer que está se espalhando pelo mundo por gerações. Esse câncer é chamado Estado. A descentralização do dinheiro já é uma realidade. Você já pode, nesse exato momento, tirar o seu dinheiro do Estado. E se você ainda não faz isso, você está escolhendo deliberadamente a escravidão, meu amigo. Inclusive, muita gente me pede para explicar mais profundamente sobre como funciona blockchain, mercado de criptomoedas, Bitcoin e tudo mais. Eu já vi que isso é uma demanda, eu tô avaliando a melhor forma de contribuir com vocês para isso, e eu tô avaliando uma forma de fazer isso de forma que seja financeiramente viável para mim e para vocês também. Você já entendeu como eu penso? Se for financeiramente viável e bom para todo mundo, eu trago essa solução aqui para vocês. Se eu perceber que não vai ser, então o que eu vou fazer é simplesmente te indicar aí canais ou empresas que fizeram com que isso fosse financeiramente viável para eles e que eu confio que vão te dar um direcionamento melhor. É isso que eu vou fazer. Se você tem interesse em trabalhar pela internet com criação de conteúdo, eu vou deixar aí embaixo aí no link para você o link para o Terça Business, que é a minha newsletter gratuita semanal com dicas e estratégias para criadores de conteúdo. Você não paga nada, é só assinar que você já começa a receber os conteúdos. Tô deixando aí na sua tela aí também um vídeo que provavelmente você vai curtir se você assistiu esse aqui até o final. É isso, te vejo na próxima. Tchau!